Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma live que é mais ou menos uma continuação da live anterior, né? A gente quer ir um pouco além, né, daquilo que a gente começou já a falar, que é um assunto extremamente interessante, né? Quando a gente já está naquela fase onde a gente quer ir mais além no autoconhecimento, de saber o que está por trás daquele sintoma, o que está por trás daquela doença, né? Então, fico feliz que vocês estão aqui. Hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz aqui porque eu vou apresentar para vocês uma amiga muito especial, muito querida, de muitos anos. É a doutora Lara Alves. Ela é minha parceira do Bidort, é uma cardiologista que já trabalha com medicamentos frequenciais há muitos anos. Ela é professora, inclusive, disso. E, e nós já tivemos muitos momentos juntas, né? Nós fomos para os Estados Unidos fazer curso do Instituto de Funcional Medicina médico. Funcional Americano. Depois a gente foi para congressos no Japão do Bidort, ela é muito ativa lá no Bidort também. Então, de tanta coisa em comum que a gente tem, e um caminho parecido que a gente trilhou dentro da medicina, eu queria apresentá-la. E ela está fazendo um trabalho belíssimo, exatamente nesse assunto que eu estou tão interessada também e que eu tenho trazido para todas vocês que são atendidas em consultório e mesmo que estão acompanhando essas lives, né? Porque é essa busca, né, que nos leva cada vez para degrauzinhos acima, né, daquele nível. Então, eu queria hoje apresentar a doutora Lara Alves com muito carinho. Por Obrigada. favor. Você é uma querida, minha super querida amiga. Aprendo muito com você. Foi minha professora de Bidort e depois viramos parceiras, né? Caminhando juntas aí em tantos congressos, em tantas jornadas que fizemos aí, nas nossas buscas, querendo sempre um pouco mais, igual você falou. Parece que está faltando alguma coisa. E isso vem de encontro com o que você propôs no tema do convite hoje. Deixa eu compartilhar. Kim, foi isso, né, que você colocou para a Isso. gente compreender a origem das doenças. A gente começou a falar sobre a origem, né? Uma causa subjacente, né? Então, que quanto mais causas a gente encontra e mais causas a gente vai corrigindo, mais sucesso a gente tem em relação às doenças, né? E agora a gente chega nesse nível que transcende o corpo físico, né? Que vão para as respostas emocionais viciosas que geram Hum, sofrimento. Então, a nossa proposta é descobrir como as emoções se transformam em sintomas físicos, entender este processo dessa interface entre corpo físico e corpo emocional, e aprender sobre a autorresponsabilidade no processo de adoecer e também de autocura, porque a doença não vem do nada. A gente constrói essa doença dentro de nós, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que seja algo que vai nos fazer sofrer. Quando a gente percebe isso, a gente toma a responsabilidade para nós, mas também acende a luz no fim do túnel, porque se a gente fez, a gente pode desfazer, né? E isso é capaz de mudar completamente a rota da nossa vida. A gente não fica refém da doença. Isso tudo pode mudar. Então, está dentro do nosso livre-arbítrio. com certeza, Luci. Levando sempre para a autorresponsabilidade, que é uma coisa que não tem nada a ver com a culpa, né? A gente precisa prestar muita atenção que esse, às vezes, é um caminho fácil da gente pegar e se enrolar, né? Ficar preso nessa dinâmica da manifestação que você compartilhou na live lá em abril, que eu adorei. É, aquilo que você teme, você atrai, mas o que você gosta, você também atrai, né? Exatamente. Então, entender que a lei da atração é uma lei espiritual universal. Então, serve para todo mundo e está atuando o tempo todo. Quer a gente queira, quer não, quer a gente perceba, quer não, né? É um conceito baseado numa ideia de que os nossos pensamentos e emoções têm o poder de influenciar a nossa realidade, certo? Pensamentos e emoções. Então, aquilo que a gente teme, a gente atrai.
aquilo que a gente deseja também a gente atrai. Então, tudo que a gente construiu, em muitos momentos a gente sonhou com aquilo, a gente planejou, a gente desenhou, a gente, detalhe por detalhe, a gente foi criando dentro da mente até que foi plasmando na realidade, né? E como pensamentos, emoções são tudo energia, é tudo por vibração, e é o fenômeno da ressonância. A gente Uhum. vibra e ressoa. E aí aquilo que está no universo vai se materializando e vai acontecendo. Eu gosto Então, desse seu olhar quântico aí, com desenho, que eu acho que com desenho a gente entende, né, Luci? Eu posso, né, bater em sim, é fase, né? Quer para dizer, essa a matemática, ressonância né? construtiva, eu desejo uma coisa, nossa, eu desejo tanto compartilhar esse meu trabalho, aí eu encontro o Luci, que também está trabalhando do mesmo jeito, e a gente faz essa interferência construtiva, cresce, né? Ou eu posso encontrar o oposto, né? Eu estou indo cheia de, né, de alegria e encontro a onda na outra fase, em oposição de fase. É a interferência destrutiva que algumas emoções podem causar, nos distorcendo, né? O medo, a vergonha, a culpa, normalmente fazem essa interferência destrutiva, né? E como tudo vibra e oscila, como você mesma falou, muitas vezes, quando a gente começa a fazer um tratamento, a gente vai começar a fazer uma modulação. Pensa aqui que a modulação é um raciocínio da física, principalmente com as ondas de rádio, de televisão. Então, eu tenho um sinal, vamos imaginar que esse sinal aqui, essas ondas por minuto, por segundo aqui, seja o sinal do paciente. Quando ele usa um floral, uma frequência, a frequência está numa outra onda, né? Numa uma frequência completamente diferente. Aqui eu tenho muitos hertz por segundo, aqui eu tenho poucos hertz por segundo. E essa interface do sinal do paciente com o sinal do floral vai criar uma terceira onda, que é o sinal modulado. A pessoa modifica, mas ela ainda não está naquela vibração de plena harmonia. Por isso que a gente vai modulando, vai fazendo ressonância naquilo que é pleno, faz essa interferência construtiva. A gente pode fazer um tratamento por ressonância com o RAIF, por exemplo, né? Aquele aparelho que a gente tira frequência de micro-organismos, de metais tóxicos, a gente faz essa oposição de fase. Existem aparelhos que fazem a oposição da frequência daquele micro-organismo ou que faz a frequência melhorada, né? A frequência do órgão para melhorar a frequência do órgão. Então, entendendo que tudo vibra e oscila, na lei da ressonância, na lei da atração, nós temos também como aplicar no dia a dia, né, Lucy? Você explicou muito bem isso daí, no dia 23. Quando a gente sente-se grato pelo que já tem. Então, a gente já está vibrando na frequência da gratidão que está relacionada à abundância, né? Quando a gente já sente gratidão pelo que tem e pelo que vai vir ainda, né? Então, a gente não está pedindo. Eu Uhum. peço por aquilo que não tenho. Não, aí você está vibrando na escassez. Mas quando você já tem, já sente que já tem, e por isso vibra na gratidão, essa é a atração de tudo aquilo que é bom, né? A gente evitar o foco no negativo. Em vez de pensar no que não quer, a gente se concentra no que quer. Repetir frases que reforçam crenças fortalecedoras, né? Tipo, eu tenho um corpo saudável, minhas células funcionam perfeitamente bem. Essas são afirmações extremamente poderosas, né? E fazer visualizações também, imaginando que já está vivendo aquilo que você deseja. Essa é a forma de aplicar a lei da atração no dia a dia. É, e com um detalhezinho que eu adorei você ter colocado a escala das emoções, que a gente precisa prestar muita atenção aonde que a gente está vibrando, né? Igual você falou, essas emoções aqui, da coragem para baixo aqui, né? Que a coragem é um ponto que separa, não é? É um fulcro, né? Abaixo de 200.
são frequências que tendem à destruição, ao passo Uhum, que acima de 200 a tendência é a construção. E lá em cima, no amor, na paz, na alegria, praticamente tudo se cura, né? uhum, É muito uhum. bonito isso. Eu gosto Então, de então observar que quando a gente está aqui abaixo de 200 Hz, normalmente eu penso uma coisa, eu tenho uma emoção diferente do meu sentimento. Então, aqui eu posso ficar falando um monte de frases bonitas. Eu sou grata, mas estou com raiva lá no fundo. Eu sou grata, né? Fico imaginando um monte de coisa, mas porque eu estou com inveja, porque eu estou com medo. Por isso que a gente precisa alinhar o sentimento, o pensamento e a emoção, que vai chegando nessa neutralidade, na aceitação, na razão, no amor, quando a gente vai alinhando todas essas esferas do nosso existir, né? E aí, como que a gente faz, Luci, para evoluir e curar? frente, né, à situação da doença, é muito importante que a gente assuma a autorresponsabilidade. Quando você faz isso, você assume o controle do seu próprio processo, né? Então, não é se vitimizando, achando que você é vítima de algo externo. Algo externo fez você adoecer. Não. É você que abriu o seu campo. Você que permitiu que aquele processo acontecesse, né? E isso te dá o controle sobre ele. O autoconhecimento. Quando a gente vai lá para trás e vai compreender de onde que vem aquelas reações emocionais estranhas, inadequadas, né, e repetitivas que não batem com a verdade, né, dos fatos. Então, quando a gente vai entrar em contato com os nossos traumas e as sombras ocultas, aquilo que a gente, de propósito, porque por ser muito doído, a gente não quis olhar para isso, né? E depois ele vem como uma doença. E trabalhar nesse processo de tomada de consciência, autoconhecimento, autorresponsabilidade por tudo que nos acontece. Tudo, se pegou trânsito, se foi despedido, se foi traído, tudo que acontece na nossa vida, né? E aí, a doutora Lara está aqui hoje para trazer uma, uma possibilidade de um tratamento que chega neste nível, né? Que é o neuroacústica e o REAC. Uhum. Para ficar mais fácil até para a gente entender por que que a gente tem alguns traumas e essas sombras ocultas, mesmo quando a gente está ali é, procurando essa responsabilidade. Não, eu quero tomar, quero assumir esse meu processo. Em algumas situações, ele não está só porque eu não estou afim de ver. Vamos raciocinar aqui comigo, para a gente redesenhar esse sobreviver e começar a viver, sair desse circuito de reação-resposta. Então, eu tive aula com o Dr. Victor Matos, de biofísica, e ele tem esse livro, é fantástico. E às vezes ele fala umas coisas, umas pérolas, né? Que a vida é uma luta diária e, por que não dizer, conquistada a cada minuto. Então, se eu estou, igual a Lucy mesmo falou, estou materializando, que eu estou sempre lutando, eu vou ficar presa nesse circuito de luta ou fuga. Mas, de certa forma, o Dr. Victor Matos não estava enganado, porque nós estamos num universo que a gente perde elétrons, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, que está girando em torno do próprio eixo, girando em torno do Sol, e nós estamos perdendo elétrons, né? Por alguma energia maior, nós estamos nessa densidade materializados. Uhum, sim. Como que aconteceu isso? Aconteceu uma fecundação do óvulo com o espermatozoide, que caminhou pela trompa e foi até o útero, né? E nós passamos aí 9 meses nesse ambiente intrauterino. Então, desde a concepção, nós estamos interagindo com aquele ambiente, né? Nós estamos interagindo com essa implantação, depois nós estamos sendo alimentados pela placenta, né? E acontece, a mãe passa por situações, né? Uma grávida está dirigindo,
O motoqueiro passa, buzina, ela leva um susto, o bebê também assusta. Ué, ele não está lá dirigindo, mas ele está dentro da barriga, junto com a mãe que se assustou com o motoqueiro que passou, né? Ou um buraco que ela não conseguiu desviar. Esse processo contínuo de adaptação e sobrevivência é desde a concepção. Ao longo do nosso desenvolvimento, nossa interação com o ambiente vai resultar em modificações na nossa fisiologia. Então, se eu me assusto, né, é uma reação de eu me contrair, né? O bebê lá dentro da barriga da mãe se contrai também, diante daquela. Olha o movimento, né? Assustou, fica lá quietinho. Agora a mãe tá dando risada, tá feliz, acarinhada. O papai vem, passa a barriga, a mão na barriga da mãe, conversa. É, é diferente de um susto, né, da mãe que passou por um buraco ou uma buzina de uma moto. E olha só, nós como seres humanos, pensando evolutivamente como a parte biológica, nós nascemos muito imaturos, dependentes e indefesos, né? Nós temos uma gestação intrauterina mais ou menos de 9 meses, mas a gente vai ficar independente por volta dos 6, 7 anos de idade, que a gente já sabe o que que é perigoso, que a gente já sabe tomar banho, que a gente já sabe andar, que tem que fazer higiene, o que que pode comer, né? Então, a gente nasce com esse impulso de conseguir apego, de ter alguém que se apegue a nós. A gente precisa dessa proximidade, como seres biológicos, uma proximidade física e emocional. A gente precisa de tato. A, os outros mamíferos, né? Quando nasce o cachorrinho, a cachorra, a cadela, ela lambe todo o cachorrinho para ele acordar. O bezerrinho, a vaca lambe ele tudo. Logo que ele nasce, ela come aquela placenta e vai lambendo ele ali para ativar o sistema nervoso, para ele ir conseguindo ficar de pé. Gestação de um elefante, 2 anos. Mas quando ele nasce, que ele é todo organizado, limpo ali pela mãe, ele já sai caminhando, acompanhando a manada. O ser humano não. Se eu deixar um recém-nascido ali por conta própria, ele morre. Então, a natureza nos equipou, né, quando bebês, né, com a capacidade de chorar, né, e aquela fofurice que é um bebê, que são comportamentos intrínsecos para a gente garantir o sobreviver, esse apego. E ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos modificando e somos modificados por todas essas nossas interações com o passar do tempo, né? Essas interações são necessárias para a gente sobreviver, para a gente garantir alimento, abrigo e segurança, certo? Essa necessidade de apego segue nos motivando ao longo de toda a vida. E é muito interessante isso, que esses primeiros relacionamentos de apego formam o modelo que nós vamos ter por toda a nossa vida adulta, nos relacionamentos. Não é isso, doutora Lucy? O que que você acha dessa frase com a luz da nossa, da visão sistêmica? Relacionamento de apego forma um modelo de todos os nossos relacionamentos. Sim, perfeito. Aquele modelo, né, de amor, aquele modelo de, de, de relacionamento é o que nós vamos repetir sempre, né? A Como partir foi o relacionamento com a mãe, com o aquele pai? primeiro relacionamento com a mãe e depois com o pai. Essa a influência é muito forte, né? Muito. E num momento de uma grande imaturidade cerebral. Então, esses circuitos neuronais estão sendo formados. O apego é um impulso enraizado no instinto de sobrevivência. Esse Ian Panksepp, um neurocientista e psicobiólogo, ele tem uma teoria afetiva muito interessante, onde esses circuitos neuronais ativados na ausência de um apego seguro formam um sistema pânico-luto. Então, naquele instante em que a criança, né, o bebê, aquele ser, passa por uma situação de insegurança, ou que ela passa por
a sensação do abandono, né? Isso nem sempre é de propósito, a mãe não faz porque quer, o pai não faz porque quer, são situações que acontecem. Mas nós vamos gravando, nós vamos mantendo os circuitos. Bom, se eu chorar, eu ganho, se eu não chorar, eu não ganho, se eu gritar, se eu apanhar, nós vamos nos adaptando, nosso verdadeiro eu vai se adaptando às adversidades no início da vida. E, infelizmente, quando a gente tem que se escolher entre ser autêntico e ser aceito, a gente vai escolher ser aceito. A gente, antes dos 6 anos de idade, a gente não dá conta de se bancar, de ser o que a gente é. Então, muitas vezes, nós ficamos condicionados e nem temos consciência que estamos agindo nesse modo de sobrevivência. Por isso que tem tanta sombra, que parece um efeito de casca de cebola, às vezes. A gente encontra um trauma, depois acha um outro trauma. Enfim, nós estamos, né, biologicamente sujeitos a essas leis da autopreservação, de sobreviver e de preservar a espécie, a reprodução. E tudo aquilo que, de alguma forma, ameaçou a nossa vida, ou que nos colocou numa situação de insegurança, fica registrado numa estrutura cerebral chamada amígdala e também no corpo. É chamado de trauma. O Dr. Victor Matos chamava isso de carga parasitária. O Eckhart Tolle, ele chama isso de corpo de dor. Independente do nome, essa cicatriz, ela pulsa, ela vibra. E uma determinada situação hoje, eu estou com 54 anos, hoje, uma determinada situação que tem uma frequência parecida com aquela que eu vivia aos 2 anos de idade, pode me disparar um circuito de sobrevivência sem eu perceber. Isso foi muito bem documentado, são estudos bem realizados, com pessoas que sofreram, por exemplo, um abuso, que passaram por uma situação de violência sexual, eles foram todos monitorados, né, com eletrodos, e eles descreveram, eu passei por uma situação com uma pessoa com essa descrição física, mais ou menos assim, tal. E o que que eles fizeram nessa sala de pesquisa? Colocaram pessoas parecidas com os abusadores e colocaram no coffee break. Uhum. Foi ter um coffee break, as pessoas estavam monitoradas, as que foram abusadas. 3 segundos antes da pessoa perceber, a amígdala já tinha disparado, a pessoa mudava de lugar. Vamos sair daqui, vamos no outro lugar, vamos fazer outra coisa. Ela já, a amígdala dispara, isso é perigoso. Eu já passei por aí, entendeu? Então, nem sempre só o autoconhecimento dá conta de desfazer essa trilha tão forte da sobrevivência. E numa comunidade de células, como nós somos, nós temos 75 trilhões de células. Quem coordena, quem faz a gestão é o cérebro, que controla o comportamento de todas as nossas células. E como que isso acontece, né? Como que o cérebro que está aqui dentro de uma caixa óssea, ela vai dar conta de ver o que tem lá fora e fazer a gestão do que tem aqui dentro? Como é que acontece isso, né? O cérebro e o sistema nervoso central, levando em consideração a medula também, né? Ele vai fazer a interface entre o que está fora e o mundo daqui de dentro, né? Afinal, nós temos que obedecer uma lei, né? Nós temos que sobreviver. Nós percebemos o ambiente como? Através de receptores sensoriais, localizados de maneira muito estratégica, que funcionam como filtros. Então, os mais conhecidos, receptor do tato, da dor, do olfato, do gosto, do paladar, da audição, da visão, receptores de pressão, receptores químicos, né? Que vão ser estruturas capazes de identificar essa perturbação e transformar isso em um fluxo de íons. Então, por exemplo,
nós estamos aqui escutando, né? O som, ele vibra a membrana timpânica, que ela, ao movimentar dentro do ouvido, nós temos os ossículos, martelo, bigorna, estribo, que vão lá, mexem a janela oval, que nesse canal circular aqui, que parece um caracolzinho aqui, balança esse líquido que está aqui. E o receptor da audição, que ele parece um cíliozinho assim, ele vai até lá no cérebro, numa área, como? Mudando a polaridade da membrana do neurônio. Numa área eu percebo o som, na outra eu interpreto o som, que é o que nós estamos fazendo. Então, o receptor, ele leva para um painel de controle. Se é um painel de controle de sobrevivência, ele está aqui. Se eu estou percebendo que está muito quente, eu tenho um painel de controle de temperatura aqui, nessa região do cérebro mais primitivo, né? O cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, né? Porque desde os répteis, a gente, né, como animais, nós temos esse cérebro muito parecido, com o controle da ingestão de água, da alimentação, controle de temperatura, controle do batimento cardíaco, da frequência respiratória, né? O sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático. Esses são esses painéis de controle para ver se, ó, isso é normal, não é normal, tá certo, não tá certo, né? Bom, precisa tomar água, não precisa tomar água. Então, o receptor, ele vai fazer essa transformação da energia do ambiente, externo ou interno, em uma condução elétrica que lá no cérebro é interpretado e a partir daí a gente vai dar uma resposta possível. Ah, aí tá quente, tira a mão. Ah, toma água, que você tá com sede. Aqui tá muito claro, fecha a pupila. Aqui tá muito escuro, dilata a pupila. E tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo que são inconscientes. Então, é a parte do sistema nervoso autônomo que não nos mantém vivos. Existem alguns comandos que nós aprendemos e nós já fazemos, não precisamos estar conscientes. Isso é uma maneira da gente sobreviver e gastar menos energia do cérebro. Então, a gente aprendeu uma coisa, ok, eu estou vivo, então tá certo, tá tudo certo. Desse jeito que eu estou fazendo, tá certo. Afinal, eu estou vivo. Então, sobreviver chega a ser uma expressão de mecanismos compensatórios e adaptativos do sistema nervoso diante das mudanças, dos desafios, dos traumas e dos eventos estressantes. E mudanças boas também, né? Um casamento é legal, mas cria um monte de mudanças e adaptações, né? Enfim, nascimento de um filho também cria uma situação feliz, mas várias adaptações. Existe aquela adaptação que é de uma espécie, né, da espécie como um todo, né, que vai passando de uma geração para outra. Você vê, nós estamos vendo as crianças hoje nascendo já sabendo fazer touch no celular, e a gente tem até hoje a mania de ficar apertando, né, a tecla. Eu, outro dia, eu vi uma criança de um ano e meio, assim, nem parava de pé direito, numa revista de papel, fazendo assim, ó, querendo mudar a página. Já nascem, já nascem com o touch, Lucy. É a evolução da espécie, né? E esses mecanismos adaptativos, né? Eles podem ser fisiológicos, igual eu falei, tá muito claro aqui, minha pupila fecha, tá muito escuro, minha pupila dilata, né? Mas eu posso ir me adaptando de uma maneira disfuncional, que aqui é onde começam as confusões, até virar uma expressão que a gente colocou o nome de doença, mas é um mecanismo adaptativo. Não necessariamente é ruim. E eu gosto muito dessa definição. Estresse é normalmente definido como a resposta fisiológica ou psicológica dada a uma condição que nos ameaça ou desafia e que determina uma adaptação. Então, acontece uma situação, o meu organismo é mobilizado, normalmente essa reação de adaptação influi o sistema neuroendócrino e imunológico, psiconeuroendócrino.
psicoimunoneuroendócrino. É, enfim, não tem como a gente separar. A gente começa a olhar e fala assim, não, mexe o corpo inteiro. Sim, para a gente poder dar conta, para elevar a resistência. Ok, resolvida a situação, eu vou dormir, vou me recuperar e todos esses neurotransmissores, esses hormônios, essas interleucinas, tudo isso vai ser limpado, né? Meu organismo vai deixar tudo em ordem para que amanhã, eu recuperado, eu esteja pronto para os novos desafios do amanhecer, do nascer, do vir. E é o sistema nervoso simpático, esse primeiro meio através do qual o cérebro mobiliza as ondas de atividade em resposta a uma mudança. E o sistema nervoso autônomo simpático, ele funciona de uma maneira muito interessante. Ele funciona como uma só unidade, chamada de descarga em massa. Então, aperta um play todos os gânglios simpáticos aqui, paralelos à coluna. Aqui a coluna. Eles disparam. E a gente tem dilata a pupila, seca a boca, dilata os brônquios, acelera o batimento cardíaco, inibe a atividade do estômago. Eu lembro, eu assisti umas 2 vezes a aula, você falando, Lucy, que sabe quando você sente aquele frio no estômago? É esse jogo de adrenalina que tira, faz vasoconstrição aqui no estômago, né? Por quê? Porque, e dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer xixi toda hora, né? Adrenalina. E depois vem o cortisol, porque estimula a suprarrenal. E, inclusive, isso acontece toda vez que a gente tem raiva ou medo. Estimula esta área do cérebro, que é o hipotálamo, e a gente entra nesta síndrome geral de adaptação. Eu vou, então, liberar a adrenalina, ela vai mexer com o cortisol, e eu vou fazer o quê? Eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que funcionar de uma maneira que eu dê conta dessa situação. Uhum. E no mundo que nós vivemos hoje, que a gente tem que ter sempre o melhor, funcionar para tudo, tem que ser dona de casa, né? Eu tenho que ser sempre o primeiro, tem que sempre comprar mais, tem que ter mais, fazer mais um curso, saber tudo, né? Enfim, nós somos submetidos a esse estímulo estressante de uma maneira repetida e crônica. Então, o estresse prolongado, o estresse crônico, provoca uma rigidez em todo o nosso sistema. E eu vou querendo dar conta, né? Vou querendo dar conta, e aí esse movimento mesmo que aparece aí no gráfico, que chama esse nome esquisito aí, carga alostática. Alostase é esse processo de eu alcançar uma estabilidade através de mudanças fisiológicas e no comportamento. Então, acontece um estímulo, eu arrumo um novo normal. Vem outro estímulo, eu vou para um outro normal. Outro estímulo, um outro normal, acompanhando essa curva. Então, quando vê, eu já não sei nem mais o que era o normal. Eu sei que o meu sistema nervoso, meu eixo hormonal, meu sistema gastrointestinal, meu sistema imune estão funcionando num outro nível de. Não zerou a conta, porque não foi dormir. E todas essas reações desencadeadas frente a uma mudança são respostas de proteção ou de sobrevivência, para que a gente possa voltar a fazer digestão, fazer a regeneração da pele, a troca dos tecidos, fazer o cabelo crescer, enfim, viver. Essa é a fisiologia ancestral, né? Pensar que esse guepardo aqui tem que levar comida para casa. E essa zebra, ela não quer ser a comida, ela não quer ser a janta. Se ela percebe o barulho do guepardo, em 15 segundos isso aqui está pronto. Isso daqui é para sobreviver e para reproduzir. É a primeira fase do estresse. Eu aumento a frequência cardíaca, aumento a pressão, a frequência respiratória, para ter oxigênio e combustível, que é a glicose, que eu preciso 100% de energia para lutar e para fugir. Essa é a fisiologia. Nesta hora, não é para fazer digestão, não é para regenerar tecido, não é para reparar tecidos, nada, nada. Imunidade zero,
Impulso sexual, zero. Agora é só para eu olhar para onde eu vou fugir ou a presa que eu tenho que pegar. Isso é um mecanismo ancestral que libera. Uhum. E o Robert Sapolsky, ele escreveu esse livro maravilhoso, porque as zebras não têm úlceras, né? Porque a zebra não está preocupada com a aposentadoria dela. Não, não está preocupada quem vai cuidar dela. Está preocupada, ela vive no agora, né? Eu não fui comida, então eu volto a pastar. Por isso que ela não tem úlcera. Porque a resposta ao estresse, ela pode ser mais prejudicial do que o próprio estressor, especialmente quando o estresse restringe-se ao psicológico. Ao nos preocuparmos com eventos estressantes, ativamos muitas vezes por meses ou anos um sistema fisiológico adaptado para responder agudamente. Aí, Luci, é o ponto aonde toca o que você estava falando, do medo atraindo, materializando. Olha onde toca a visualização. Não, então eu vou visualizar uma coisa bacana, mas às vezes eu não vou conseguir porque eu estou neste mecanismo. Eu estou lutando para sobreviver. Ou estou na expectativa, nossa, será que vai dar certo? Só de eu pensar nos estressores em potencial, eu estou ativando essa mesma via do estresse. Então, todas as vezes que eu tenho uma situação, um estresse, um desafio, eu monto todo esse circuito de adaptação e resistência. Sim, mas o que está acontecendo na vida moderna? Nós não estamos repousando. Hoje mesmo escutei uma pessoa me contar que está dormindo 3, 4 horas por noite. Isso não é suficiente para o cérebro recuperar e regenerar tudo que a gente gastou durante as outras 20 horas que a gente ficou lidando com problemas, com situações e dando conta, e dando conta. Como é muito caro ficar ligando e desligando esse modo sobrevivência, é mais fácil eu manter uma ativação simpática crônica. Então, a gente mantém vasoconstrição, a gente mantém uma contratura muscular, e aí diminui o espaço articular, por isso que tudo dói, dói as costas, range, né? Estrala, né? Não vai sangue direito para o tubo, para a digestão, então a digestão é ruim, aumenta o risco de desbiose, aí eu não absorvo os nutrientes, não tenho uma boa regeneração dos tecidos, começo a ter uma. É como um efeito dominó ao longo do tempo. Isso porque estou vivendo no modo sobrevivência. Então, essa síndrome geral de adaptação foi descrita no começo do século passado por Hansen Lee, um pesquisador canadense, e foi através desses estudos em que começou a se falar nessa interação da mente com o corpo. E em toda doença há um elemento de adaptação. A enfermidade é esse esforço defensivo e adaptativo do corpo, e que varia de uma excessiva defesa ou excessiva submissão, que envolve tanto o biológico quanto o psíquico. Materializou aonde começam as doenças, Luci? Eu consegui Opa, explicar uhum, muito bom. a- aonde toca o meu pensar, viram, igual você falou. Eu senti, eu pensei, eu materializo. Eu senti, eu pensei com medo, eu vou numa frequência. Eu senti, eu pensei, eu, com amor, com gratidão, eu já vou abrir outros canais. A sintomatologia do corpo é para proteger o cérebro. A mente cria, o cérebro planeja, o corpo executa. Esse autor fala desse jeito. Mais ou menos assim, Luci? É isso mesmo, né? Na consciência sistêmica se fala que a doença vem para nos proteger da loucura ou da morte, né? Para pelo menos adiar ou um ou outro. Alguns aspectos da nossa personalidade contribuem para o surgimento das doenças. E aqui é onde é muito importante a gente
contextualizar para chegar na autoaceitação e no auto-perdão. Na culpa, a gente só distorce. Ah, mas eu sei tudo isso e mesmo assim ainda fico doente. Eu estudo física quântica, eu já li que não pode. Mesmo assim, eu tô com as costas doendo, meu intestino não tá bom, apareceu um nódulo na tireoide. Autoaceitação, auto-perdão, acolhimento. Isso está vindo me trazer mais uma oportunidade de cura. Pode ser? Vamos mudar o jeito de olhar? Ai, não estou dando conta. Ai, por que que eu sou burro? Gente, o sistema nervoso controla todas as funções, mas ele não é capaz de regular e adequar essa resposta. Depois que dá a resposta, o corpo tem autonomia, não tem erro. É sempre uma tentativa de sobreviver. E, infelizmente, sobreviver não tem menor compromisso com a qualidade de vida. É. O cérebro não tem como segurar depois que o dominó foi. Depois que a adrenalina correu para o corpo inteiro, correu. Nós vamos ter que suar, né? Adrenalina, esse nervoso, esse jorro que vem, a raiva saudável, sim. A gente precisa permitir ter raiva, porque o meu direito foi violado. Ok, mas a raiva contida, ela vai virar, no meu caso, virava o quê? Alergia. Quantas vezes você me viu cheia de alergia, Luci? Uhum. Inúmeras e diversas vezes. Até eu entender que existe uma raiva saudável e aonde canalizar essa energia, porque no pensamento eu construí, né, aquele 100% de energia para eu lutar ou fugir, eu construí no meu pensamento, ok. Mas eu vou ter que drenar isso no corpo, ok. Então, o movimento do corpo, da musculatura, ajuda a drenar isso daí, né? Sim, é uma das maneiras. Mas, às vezes, nós temos uma ação tão disfuncional que a gente faz outro tipo de intervenção. Como é que a gente pode desativar esse circuito inconsciente? Aí foi quando eu conheci a tecnologia REAC. Quem desenvolveu foram esses estudiosos aqui, o Dr. Salvatore Rinaldi e a doutora Vânia Fontani. E esse trabalho aqui é muito bonito de ver, porque eles pediram para as pessoas fazerem esse movimento de pinça. Pessoas jovens, sem problema de saúde, nada, e fizeram o registro na ressonância magnética funcional desse movimento, antes e depois da aplicação do REAC. Olha só que interessante. Essa aqui é uma menina, e nessas imagens do cérebro aqui à esquerda, nós temos, antes da aplicação do REAC, tudo que acendeu aqui em vermelho são as áreas que essa menina gastou para fazer esse movimento de pinça, tá? E aí fizeram a aplicação do REAC e repetiram a ressonância. Olha a diferença deste cérebro aqui, que é como se a ressonância funcional está tirando a foto do cérebro de várias posições, daqui do lado, aqui de cima, do lado de cá. Olha o tanto de cérebro aqui que ela usava para fazer esse movimento. E o que que o REAC fez? É essa imagem aqui. Um ponto vermelho. Olha essa imagem aqui. Ela gastava toda esta área do córtex. Passou a usar só isso daqui. Ela usava os dois hemisférios aqui. Passou a usar um ponto. Olha, a diferença é gritante. Faz outro circuito. Para que gastar tudo isso? Ela estava gastando tudo isso porque ela aprendeu que era assim que fazia. E estava dando certo fazer o movimento, ela estava repetindo um padrão. O que que o REAC fez? Mudou a rota. Não precisa gastar tudo isso. Por isso que chama otimização neuropostural, essa primeira aplicação. Isso aqui no cérebro Agora, dos meninos. Oi? agora você imagina, né? Esse movimento de pinça é um movimento tão frequente na nossa atuação do estar vivo. Esse é um movimento, talvez, aquele movimento fino que mais se usa o tempo todo para escrever, para cortar, para falar, para pegar as coisas, para se apoiar, né? Para jogar tênis, enfim, é um movimento que se usa tanto. Imagine então esse gasto energético se multiplicando tantas vezes por dia, por ano, na vida inteira, né? O quanto isso causa, né? É incrível, né? Porque você pode imaginar, talvez.
você olhando a pessoa fazer esse movimento de pinça, talvez você possa até notar que enquanto ela faz isso, contrai o rosto, sobe a sobrancelha, os dentes, a arcada É, superior com a inferior, enfim, contrai a cervical, né? E isso ao longo dos anos, o que pode virar doença, né? Hérnia de disco, a coluna entorta. Gente, olha que lindo, né? é uma mudança brutal. Essa primeira aplicação não tem como não recomendar para todo mundo. É uma mudança muito drástica. A ação do REAC, então, ela é modulante, ela faz paulatinamente essa reorganização possível, tanto dos tecidos, que chama biomodulação, quanto a nível neurológico, a neuromodulação. O professor, ele fala nessa neuropsicofisiopatologia adaptativa. Ele fala, a gente envelhece, né? A gente sobrevive sempre tentando se adaptar, mas é um envolvimento do cérebro, da nossa psique e do corpo. Não tem como separar. Anda tudo junto. Ele não é impossível separar o viver desta adaptação a tudo que está acontecendo. O aparelho utiliza campos radioelétricos transmitidos de forma assimétrica para melhorar o fluxo iônico entre um neurônio e outro. Essa mudança é neurometabólica desde os receptores até o sistema nervoso central, mudando inclusive o nosso comportamento. Então, você imagina eu gastar menos energia para fazer isso, eu vou ter energia para, né, construir um futuro melhor, com certeza. Deixar de ficar presa naquelas coisas que ficaram lá no fundo do iceberg, né? Essa imagem do iceberg, eu gosto muito dela, porque aqui é o que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente sabe, né? O que está visível. Existe uma parte da mente, da nossa vida, das nossas lembranças, que se a gente parar um pouquinho, a gente até lembra, assim, né? Mas a maior parte está lá como o fundo do iceberg, né? E alguns comportamentos automáticos, eles estão aí, neste, neste local, nas profundezas, né, do inconsciente. E existe uma técnica que ajuda a gente a buscar essa informação inconsciente, facilita a gente abrir esse portal para a gente tirar essas emoções que estão no sistema de referência estático, mas causando comportamentos inconscientes. Aí a gente traz essa informação à luz da consciência. Aí a gente consegue tratar, curar. Essa é uma ferramenta fenomenal que chama neuroacústica, que usa o EMDR, né, que é o movimento dos olhos dessensibilizando e reprogramando traumas, desenvolvido por um brasileiro, nosso querido Marcelo Peçanha de Paula, querido, né? E eu associo as duas técnicas de neuromodulação, que eu aprendi num congresso lá com a Lucy, que integrar práticas é tudo de bom. Olha só essa história desse menino com 7 anos, depois de uma situação familiar, de uma briga, né, uma discussão muito feia entre o pai dele e o tio, ele passou a ter um tique nervoso com uma piora progressiva, era só no canto da boca, depois começou a vir o ombro, o abdômen e foi piorando. E ele parou de crescer, comendo muito açúcar. Essas foram as principais queixas dessa mãe que trouxe ele para fazer o tratamento com o REAC. E eu sempre aproveito e faço, entre as aplicações, eu faço a aplicação do neuroacústica também. Sempre faço nos pais, a mãe sempre ganha o tratamento, porque se eu não tratar a mãe e a criança, não acontece uma melhora. E o que que eu fiquei sabendo agora? Já tem 15 dias que ele terminou o tratamento, o primeiro ciclo, 80% de redução dos tiques motores e voltou a apreciar frutas. Mudou o comportamento. Tá muito discreto, a ponto da professora na escola tá perguntando o que que você fez? Você tá dando remédio para ele que ele já não tá tendo mais. Olha que impressionante.
Essa senhora, ela começou o tratamento comigo, ela tinha 71 anos. Depois de uns anos que a gente começou a tratar com os florais, orientação alimentar e tudo, ela teve uma indicação de fazer uma prótese de quadril. E foi quando eu indiquei para ela fazer o ciclo do REAC e ela topou. A, a adaptação dela à prótese de quadril foi ótima. Ela continua com autonomia, independência, não teve nenhum evento cardiovascular nesses anos todos aí, nesses 8 anos que nós estamos juntas. E eu venho trabalhando com ela, com neuroacústica, o perdão, e ela também guardar um pouquinho, né, de energia para ela, né? É um áudio que o Marcelo, além do som e do movimento dos olhos, ele também trabalha alguns aspectos. Eu acho que a Lucy vai fazer uma aula só do neuroacústica, né, Lucy? Em Acho que breve. merece, né? Uhum. Uhum. Essa paciente, 61 anos, ela resolveu, ela é cantora lírica, ela já fez mais de um ciclo do REAC, percebeu uma melhora na performance do canto, mas ela resolveu também fazer virar triatleta. No ano passado ela fez o ciclo, sim, e ela participou do Ironman lá na Nova Zelândia em dezembro do ano passado. Ficou entre as três mais rápidas do mundo lá na triatleta, 60 anos. Ela acabou de fazer 61 agora. Uma Que fofa. lindo, E eu trabalhei né? com ela algumas dificuldades, né, no trabalho. Eu trabalhei com ela os sombras, né? Quais as pessoas que ela estava misturando ali no sintoma físico, ela percebia pessoas que ela estava fazendo a contratura muscular. Olha só, eu falava para ela, ó, no lugar da pessoa-chave, movimenta e perceba a dor que você está sentindo. Que ela teve umas tendinites nos treinos, tudo. E aí, durante o áudio do Neuroacústica, ela conseguiu, né? Porque o áudio deixa a gente mais tranquilo. Eu já tinha aberto um portal com o REAC, ela estava lá, viajando lá no inconsciente, e a contratura muscular estava ligada com dois colegas de trabalho dela, que ela pôde conversar, elaborar e redefinir a maneira de conviver com essas pessoas. Olha que lindo, né? É muito lindo. Nossa, agora tô assim, viajando, né? Ah, É, se a gente se depara sempre com alguma limitação, né? Você vai, chega até um ponto e fala, bom, a partir daqui não vai mais, né? uhum. Que são as tais, né? Ah, eu não consigo. Ah, isso é demais para mim. Ah, tem alguma explicação, uma justificativa desse tipo para a gente chegar até aquele ponto e achar que aquele ponto é intransponível. Então, você vê como essa senhora vai fazer Iron Man aos 61 anos, né? Aham. Pode ter sido alguma coisa que lá atrás ela tinha vontade, mas não rolou, né? E como é que agora rola, né? Isso é maravilhoso. Soltou alguma amarra que fez com que ela falasse, não, vou tentar, né? Agora eu E posso, agora conseguiu. eu Agora eu quero. posso, não tem nada me atrapalhando. Não, e melhor de tudo, o marido dela só fez uma aplicação, não quis fazer mais nada. Não, não mexe É, comigo. Os meninos costumam ser assim, né? Não, eu não preciso de nada, né? E mas ele está endossando vamos embora. Onde você quer fazer prova? Vamos embora. Vamos para Nova Zelândia, foi para Colômbia agora esse ano para participar, para ah, que poder. bacana. Sim, porque a gente muda o jeito de lidar com as pessoas e de lidar com a gente mesmo, e é o que você Hum, falou, vai cortando aquele jeito, né, automático de ser. E o mais emblemático para mim, Luci, é realmente quando a gente vê, igual você viu lá na imagem do trabalho do professor, uhum, quando a gente vê a mudança do movimento de pinça, pois é. Porque fazer. imagina, quantas situações a gente viveu onde a pressão subiu, né? Sim, Então, se várias áreas do cérebro estão sendo ativadas, mesmo que não seja aquele estímulo específico de uma via neurológica direta, né? Então, a gente está respondendo a estímulos de forma muito intensa mesmo, né? Então, se a gente do pensar, jeito por que a que gente que lá aprendeu, nos né? 50 anos a pessoa fica hipertensa? Por que Uhum. que a pessoa fica com arritmia no coração, né?
Por que que aparece um diabetes? Porque está tendo essa estimulação repetitiva, frequente, anos a fio, para Para quê? virar alguma situação que virou doença, né? Então, se cada reação de estresse você faz uma liberação de glicose, depois de alguns anos você está diabético, porque essa glicose está sempre elevada no seu sangue, porque toda vez que você se estressa, entra nessa resposta padronizada, né? Sim, é um padrão. Exatamente. Vocês estão entendendo, gente, como todas as doenças estão relacionadas com isso que está se falando, né? E como então a gente pode aplicar um tipo de tratamento e depois observar o resultado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente espera muito. Pode ser que a diabetes melhore, pode ser que a pressão normalize, pode ser que a arritmia termine, né? Aquela pessoa que está caminhando para ter um AVC, pode ser que ela já não caminhe mais, faça outro percurso de vida. Então, aí estão as bases, né? As bases teóricas que explicam tudo o que está acontecendo e a gente não sabe de onde está vindo, né? Porque a resposta que mais se tem é: não tem causa definida, É idiopático. é idiopático, não se sabe de onde vem. E também não tem um tratamento bom definido, então provavelmente você vai ficar para o resto da vida com esse problema, tendo que tomar remédio, né? Então, olha como isso abre a possibilidade de um outro porvir. Uhum. Porque muitas vezes, Luci, a gente consegue, com os suplementos, com os florais, chegar num lugar bacana, mas tem hora que parece que empacou aquilo que você falou. Nesse momento, eu vejo que a terapia com a tecnologia dá, abre esse caminho. Algumas pessoas precisam fazer mais de um ciclo, outras pessoas não, né? Ah, Dani, aqui. Oi, Dani, você já fez tudo e gostou, né, Dani? Olha que bonita aqui, tô vendo o chat aqui. Bem, Ai, que legal. conta o seu depoimento, né? Mas eu Uhum. percebo que, assim, com a suplementação adequada, a gente consegue controlar. Mas aí tem que manter sempre, porque esses fatores desencadeantes continuam presentes, né? É muito interessante mesmo. Exato. Agora, como que a gente pode fazer o REAC? Como é que funciona isso? Como que é feito esse tratamento? Os protocolos. A gente tem uma aplicação que é única na vida, otimização neuropostural, que é aquela que aparece registrada lá na ressonância magnética funcional. E temos as aplicações, que é um ponto só na orelha, é um dia só para essa aplicação. A aplicação não dói, é feita na orelha, menos de 10 segundos já acabou. Você vai virar para mim e falar assim, só isso? Eu vou falar, não, é tudo isso. Porque quando eu acabo de fazer uma ONP, parece que eu vejo aquela ressonância magnética funcional ali na minha frente, ali. A pessoa muda no pisar, no jeito de andar. Tem alguns que sentem uma sensação corpórea mais intensa, tem outros que têm uma sensação mais etérea, mas todos mudam com essa primeira aplicação única na vida. E o ciclo de EAC, ele é feito a cada 18 aplicações, que são 7 pontos na orelha, e também tem a aplicação com um acessório, que é o cérvico braquial, que é mais em situações de síndrome de pânico e medo generalizado, que a gente fica com um acessório durante 4 minutos em contato aqui na região cérvico braquial. Então, essa é a antena, né, que capta a nossa atividade elétrica e devolve a gente para a gente mesmo. Então, não tem risco de hiperpolarização e hipopolarização. É muito tranquilo a aplicação na orelha. E a ponta é romba, não dói. Faço muito em crianças autistas e sempre faço na mãe junto. Mãe nunca paga tratamento. Eu acho um absurdo que a mãe dá a vida para cuidar de uma criança. E é aquele binômio, né, da gestação ali, que precisa ser curado ali, os dois, né? O filho, a filha com a mãe. Esse binômio precisa de cura. E essa mãe é sempre acolhida. É assim que eu funciono. A otimização neuropsicofísica, que são 7 pontos na orelha que a gente faz, a gente pode fazer até 4 aplicações por dia. Tem que ter um intervalo de 1 hora entre uma aplicação e outra. Então, um ciclo inteiro de REAC eu preciso de 6 dias. Um dia para o ONP e 5 dias para a gente ir fazendo 4, 8, 12, 16, 17, 18, tá? E essa aqui
é uma paciente que me deixou fotografar, ela fazendo a aplicação cérvico-braquial. Então, a gente tem um acessório, que é essa parte azul, a gente coloca essa redinha segurando, de forma que essa região do cérebro de sobrevivência, ela fica recebendo esse estímulo e a região interescapular durante 4 minutos. Para pânico, é excelente. Existem diversos estudos já publicados, esse é o site do professor, tá? Ele fica na Itália, no Instituto Rinaldi Fontane, IRF-IT. E a gente já tem muito, muito estudo mostrando exatamente que desenvolve autonomia, para a gente melhorar os sintomas relacionados ao estresse, para dor, o pânico, ansiedade, depressão, melhora a concentração. Por quê? Porque vai tirar a gente dessa prisão luta ou fuga e vai abrir para esse cérebro que quer autoconsciência, presença, vai sair daquele disparo da amígdala. Porque pensa que a amígdala cerebral, que está relacionado com esse circuito de luta ou fuga, ela dispara 3 segundos antes da gente perceber. Então, tem mecanismos que a gente, por mais que a gente queira, nossa, mas não acredito que eu fiz isso de novo desse jeito. Sim, porque ele é muito primordial. Ele é lá daquela época que a gente aprendeu, ele é um circuito neuronal que foi consolidado ali antes dos 6 anos de idade, de sobrevivência, por alguma situação. Então, não basta só estar presente, às vezes a gente precisa realmente desfazer com essa junção das técnicas, né? A neuromodulação com o REAC e o neuroacústica. Ao nosso congresso, Luci. Lá em Belgrado, doutora Sumier, doutor Omura, Shimotsura, gratidão, que a gente sempre aprende, né? Que integrar práticas diminui custos e acelera resultados. E ó, eu adoro essa frase. É um ditado iraniano. Dizem que a verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus. Cada um pega um pedaço e diz que a verdade está toda ali. Eu estou compartilhando com vocês um pouquinho de todas essas buscas para a gente sair desse modo sobreviver e encontrar um viver, tá? E eu estou aqui aberta para as dúvidas. E eu queria lembrar, eu conheci o Dr. Salvatore Rinaldi num simpósio de Oring Test em Nova York, né, Ah, há mais ou menos uns 15 anos atrás, ele estava lá. E aí hum, o Dr. Omura validou o aparelho dele. Foi incrível isso, foi bem bacana. dois gênios. Eu fiquei lendo o chat para ir respondendo. Quando acontece a interferência, como fazer? Voltar o mais rápido possível para o estado inicial da frequência boa e positividade. Isso, Raca. No começo do tratamento, a gente não vai ter ação é, maior, porque a gente vai estar modificando. Sentimento de gratidão, confiança. Sim, você, lógico, você está recebendo o floral. Se você recebe ele com gratidão e confiança, você está fazendo uma ressonância construtiva, com aquela onda construtiva que está vindo. Então, o seu sinal vai ser modulado mais rapidamente, com certeza. Doutora Daniela, maravilhosa técnica, já fiz ambas com a doutora Lara, transformador. O que mais me chamou a atenção, minhas pálpebras que têm uma leve pitose com alteração postural e é corrigida após o REAC. Pitose Hum, é uma leve queda dela, né? Ela fica uhum. caída a pálpebra, com alteração postural que é corrigida após o REAC. Olha que bacana! Vai fazer o REAC em julho. Gostaria de Ah, saber, geralmente, qual o intervalo entre as sessões e em que horários é aplicado o REAC. E acho que em quais intervalos você faz o neuroacústica, né? eu faço o neuroacústica entre uma aplicação e outra. Então, você Mas no imagina o dia, seguinte, no mesmo dia, a mas gente faz quantas no dia? 4. É o máximo que a gente pode fazer. Para terminar o ciclo em 6 dias, a gente tem que fazer 4, 8, 12, 16, no último dia, 17 e 18. Mas e o neuroacústica? Entre uma aplicação e outra. Mais 4 vezes por dia também?
Não, às vezes eu faço um ou dois áudios, depende. Ah, tá. Não faço os quatro áudios, não. Senão o cérebro fica assim, gente, calma, é muita coisa para eu mudar. Maiara, boa noite. Sou psicóloga cursando especialização em neuropsicologia. Ai, que show. Vocês teriam algum direcionamento inicial de como começar a utilizar o REAC? Como assim, Mayara? Eu não entendi. Você não quer abrir um microfone e conversar? Eu fiz neuropsicologia o ano passado. Mas assim, numa superficialidade, não estou me preparando para ser neuropsicóloga, né? Mas para me ajudar nos aspectos que eu tenho visto hoje, estudando muito neurocircuito, né? O direcionamento de como começar a utilizar, eu estou me organizando com a Lucy de estar aí em São Paulo no final do mês 6. Ei, Dani, vem aqui conversar com a gente. Vem contar um pouco da sua experiência. Queridas, Abriu o estou chegando. microfone! Ah, Mas eu vou aí sim, eu vou estar aí em São Paulo, né, Lucia? A gente vai estar junto por causa do Congresso de Veterinária. que ótimo, muitas saudades. Tem muita coisa para contar. A doutora Daniela acabou de voltar lá da Alemanha. Tô louca para saber o que que rolou lá. Quanta Hum, coisa ela trouxe de novo, porque ela é muito antenada, está sempre ligada nesse mundo quântico maravilhoso, né? Ela é uma veterinária de vanguarda, muito querida. admiro muito seu trabalho, Dani. Maone, gostaria de saber se o REAC tem efeito positivo em pessoas com genética que degrada muito rapidamente a serotonina e a dopamina, e que quando desmama dos inibidores da recaptação da serotonina, apresenta episódios de síndrome do pânico. Os inibidores da recaptação da serotonina, para quem não sabe, são os antidepressivos. Uhum. É uma classe de antidepressivos. Olha, o REAC vai ajudar bastante, mas dificilmente vai ser um ciclo só para ajudar a reorganizar um padrão de funcionamento assim. Vai precisar de mais de um ciclo, mas ajuda bastante, com certeza. A maior parte dos meus pacientes, independente da patologia, tem a metade da necessidade de suplemento, de medicação que tinha antes do REAC. Então, não necessariamente a gente consegue isso num ciclo, às vezes a gente faz mais de um ciclo, mas é transformador. É, a Vânia falando aqui. Já fez um ciclo, foi transformador. Que bom. Que bom, Vânia. Conta pra gente aí. É que só sentindo mesmo, né, para poder perceber o quanto que a gente vira outra pessoa. A Lara, conta um pouquinho para a gente sobre as crianças com paralisia cerebral. Ah, sim, sim. Até preparei um resuminho da história do Davi. O Davi me procurou quando a mãe veio, né, com o Davi. Ele estava com 2 anos e 6 meses. Ele veio de uma gestação gemelar. O irmão não conseguiu sobreviver. Ele tinha 900 gramas, 24 semanas de gestação. Ficou 111 dias internado. Teve parada cardíaca, diversas infecções. Ficou 80 dias entubado. Teve sangramento no cérebro e teve essa leucomalácia periventricular, né? Vai desfazendo o tecido ao redor do ventrículo do cérebro, né? E quando ele chegou, ele tinha muito medo de tudo. Ele chorava, né? Só quando a mãe falava ou a avó pegava, é que ele ficava calmo. Eu chegar perto dele, ele tinha muito, muito medo. E se encolhia, ficava espástico. Ele já fez 2 ciclos, começou o terceiro ciclo em novembro, mas ele não pôde continuar vindo. A mãe iniciou um outro processo de tratamento com fisioterapia, então ela preferiu parar um pouquinho o REAC para concentrar na fisioterapia agora. Mas isso é para ver também que tudo que a gente conquista com o REAC, a gente não perde, tá? O fato dela ter parado no terceiro ciclo, na metade do terceiro ciclo, não quer dizer que ela vai perder tudo que ela já ganhou. Não, ao contrário. Ele melhorou o sono, a espasticidade, a conexão com o ambiente, fica mais tranquilo nos ambientes e fora do colo da mãe, tá? Deita na maca, fica tranquilo, deixa eu fazer massagem. Quando ele chegou, era encolhido, medo, muito medo, né? Eu fiz o ciclo na mãe, junto com ele, e o pai e a avó ganharam de presente a primeira aplicação, né, aquela que é única na vida, para justamente o ambiente que acolhe o Davi poder mudar. E ele está indo muito bem. A mãe em breve quer levar ele de volta lá no consultório.
para poder me mostrar o tanto que ele está evoluindo com a fisioterapia. A Ai, Márcia Gravataky tem muitos casos, né, de paralisia cerebral, com síndromes genéticas raras e graves, que é que precisa entender que essas que são patologias mais graves e que estão há mais tempo consolidadas, elas vão melhorar mais lentamente. Agora, o que está mais recente, que nem foi desse menininho com o tique nervoso, o tique progrediu em 6 meses, foi muito rápida a progressão, e elas vieram me procurar. Então, a instalação tem 6 meses. Você vê que 80% do tique foi embora, com o REAC e o neuroacústica. E ele já mudou o comportamento alimentar. interessante. E na experiência geral, né, mundial, Uhum. é, nas aplicações sucessivas, mesmo já tendo feito várias vezes, sempre que se aplica uma nova sessão, há benefícios? Sim, sim. O ideal é fazer em ciclos, né? A gente faz as 18 aplicações e espera pelo menos 4 meses para repetir outro ciclo. O próprio professor, ele fala, com esse mundo simpático mimético que a gente vive, essa frase é dele. 2 aplicações por ano é o suficiente para a gente fazer uma gestão melhor do estresse. A Luísa falando, gratidão pelo compartilhamento de conhecimento tão valioso. É sempre uma alegria a gente compartilhar possibilidades, né? É tão duro, igual às vezes a gente encontra alguns colegas, né? Ou é isso ou aquilo, e acabou. Não existe nenhuma outra possibilidade. E a gente chegar num lugar onde a gente fala assim, não, tem inúmeras possibilidades. Eu vou escolher e vou me organizar para participar de todas elas. Eu, eu quero ficar bem, né? Eu desejo, eu mereço. Ainda tem um áudio do Neuroacústica que abre esse caminho, né? Que muitas vezes a gente não se sente merecedor de ficar bem. Não tem autorização para ser feliz. Primeiro, ficou muito encruado aquele é preciso sofrer para ser feliz. Chama modo cultural. É fantástico esse áudio do Neuroacústica. E aí, entre uma aplicação e outra, a gente vai conversando. E eu vou vendo qual áudio que a gente encaixa para cada pessoa. Eu estou indo agora para Natal com um grupo fazendo essa abordagem, né? Juntando a neuromodulação com a tecnologia REAC e o neuroacústica, que dá uma melhora fantástica. Oi, Entendeu? Vânia. Vânia, você não quer contar pra gente como é que foi a sua experiência? A Vânia também é uma buscadora. Ela já conhece vários tipos de tratamento, já se beneficiou, já passou por muita coisa. É bem bonito, né? Saber Boa que. noite. Oi, Vânia, bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Depois do REAC, eu me senti assim muito mais com coragem, muito mais feliz, muito mais alegre. Foi uma experiência assim incrível. Tantos medos, tantas coisas assim caíram por terra e eu me senti assim, comecei a ter mais leveza na vida. É isso aí. Eu sou testemunha, né, Vânia, que eu acho que você criou vários projetos para você e para sua família e realizou, né? E continuou a criar e realizar. Isso que eu vejo da sua trajetória. Parabéns, eu fico muito feliz por você. Obrigada e eu devo assim o sucesso dessa minha trajetória é você, doutora, que sempre me ajudou e me resgatou da doença. Você foi super importante nesse processo. Muita gratidão, doutora Suzy. Ai, querida, gratidão imensa, viu? Isso nutre muito meu coração. Muito obrigada. Então é isso, minha gente. Adoramos estar aí com vocês. Eu agradeço muito a sua presença, Lara. É sempre muito bom. Então, uma boa noite, gratidão a todos que nos apoiaram aqui, né? É um prazer estar sempre com vocês. Tchau, gente. Tchau, Até gente. a próxima. Até. Bora lá suplementar.